o contraste entre quem Deus é e quem nós somos não deve levar-nos a fugir dele, mas buscá-lo com o mediador, que é Cristo. No episódio de hoje conversaremos com o pastor Judiclei Santos sobre o pecado não confessado. Porque muitas vezes o cristão tem dificuldade em confessar seus pecados, como isso afeta a nossa alma e como aprender a confiar na graça de Deus. Sou seu host, Gabriel Garache, e seja bem-vindo a mais um episódio do Papo com o Pastor. Isso me fez lembrar de uma palestra que eu ouvi alguns anos atrás, na verdade já faz algum tempo. Eu ouvi uma exposição do Bruce Milnes, um teólogo britânico. Ele esteve aqui no Rio e foi fazer uma exposição. Ele falou assim, olha, eu quero trabalhar com um dos temas mais importantes da vida cristã. Eu falei, caramba, qual o assunto que ele vai expor? E aí ele fez uma exposição sobre a teologia da oração à luz da Bíblia e da história. Nunca me esqueci. Lindo, lindo. Em algum momento ele falou o seguinte, você sabe por que, embora todos nós cristãos reconheçamos a importância da oração, a maioria de nós não ora adequadamente? Aí ficou todo mundo assim. Eu vou lhe dizer por quê. Nós não oramos porque nós fugimos de Deus. A falta de oração é uma fuga, porque Deus é tão santo, e nós sabemos que nós não somos. Então, buscar a Deus em oração não dá para falsear, não dá para mascarar. Somos o que somos. Aí ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. A oração te deixa despido diante de Deus. É extraordinário. Então, observe que sabemos que orar é importante, mas oramos pouco por conta dos nossos pecados. Agora, existe aquilo que o Salmo 19 diz. Tem uma expressão no Salmo 19 que eu acho fantástica. Ele diz assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. Há pecados que nós nem tomamos conhecimento, né? Então, Senhor, tem misericórdia, perdoa-me até do que eu não sei que incorri em erro. Mas o ponto é que a gente está tratando aqui são os pecados conscientes, né? Os pecados que a gente sabe que cometeu e que a gente usa subterfúgio para escondê-los. Via de regra, você tem 3 atitudes em relação ao pecado, né? Você tenta justificar, está muito presente na narrativa da queda. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Mas realmente, né? Tô brincando. Que sua esposa não ouça isso. Vou dormir fora de casa hoje. Justificar, encobrir, porque observe que eles tentaram se esconder da presença de Deus, né? Mas o caminho correto é o quê? A confissão. E a coisa mais extraordinária é que naquela narrativa da queda, ou na narrativa da queda, em Gênesis 3, quando Deus vai ao encontro de Adão e pergunta, Adão, onde estás? Deus não pergunta para obter informação. Deus pergunta para trazer de volta, para ouvir a confissão. Então Deus vai ao nosso encontro. Spurgeon dizia que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Em algum momento é uma intervenção. Chega, basta. O Senhor vai permitindo. Mas como somos filhos e aos filhos Deus disciplina, Ele vai ao nosso encontro e nos disciplina para que possamos nos voltar para Ele em confissão. A confissão é isso, é você reconhecer, suplicar o perdão e a misericórdia de Deus e pedir graça para não incorrer mais, seguir em frente na sua jornada. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até de ser perfeito. Não é um salto prodigioso, é um processo, mas sempre que a gente incorrer no erro, temos que buscar a confissão. Eu acho que às vezes a gente espera alguns dias para confessar o pecado até que a gente ou tenha parado de fazer, ou a gente tenha esquecido, até que aquela culpa deu uma esvaziada e a gente sinta que, sei lá, não, nesses últimos dias aí eu mandei bem, então eu posso voltar a orar. Acho que é um tipo de ego, né, que a gente tem de achar que alguma coisa no nosso comportamento vai ganhar com a gente algum tipo de justificativa com Deus, né? Tem que tomar cuidado, porque o pecado, ele é nocivo. Pecado não é invenção da igreja, pecado não é construto social, pecado é o nosso maior problema. Pecado adoece, separa, mata. Então, uma boa definição de confissão, eu diria para você que nos ouve aí, confissão é higiene da alma. Muito bom. Tem que fazer higienização da alma. Tente imaginar, você tem um corpo. Se você não fizer a higiene do seu corpo, o que vai acontecer? Vai poder ser. Pode ser, você vai adoece, causa mal-estar a outras pessoas.
Você tem que higienizar a alma. Então, todo dia, e o que é mais lindo no Evangelho é como a Bíblia trata com honestidade os seus filhos. Então, a Bíblia não esconde pecado de ninguém. Deus ama a sinceridade. Então, antes da gente confessar, Deus já sabe qual é o nosso quadro. Perfeito. Então, o que é confissão? É o pecador reconhecendo o abismo que há entre o Deus Santo e nós, na linguagem de Isaías, quando ele contemplou o Senhor no seu alto e sublime trono, imediatamente ele olha para si: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o rei. E aí o Senhor vai e purifica o profeta. Então, o contraste entre quem Deus é e quem nós somos não deve levar-nos a fugir dele, mas buscá-lo com o mediador, que é Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Não chego aqui com os meus méritos, mas com os méritos de Cristo. Perdoa-me. Porque foi a promessa. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e os purificar de toda injustiça. Então, há uma promessa para o confessor sincero e verdadeiro. Perdão. Deus tem prazer em perdoar. Não é? Então, acho que é um bom caminho pensar na confissão como uma higiene da alma. Tem que ser feita diariamente. Você pega a história da igreja, por exemplo, os puritanos ingleses, né? Um movimento dentro da igreja da Inglaterra, eles tinham o hábito de fazer o autoexame antes de dormir. Tipo o Jonathan Edwards, né? Ele fala que ele faz isso sempre. O autoexame. Tem que fazer o autoexame. Pensar, refletir. Eu incorri em algum erro hoje? Disse, pensei, falei. E pensar assim, não apenas em pecado como coisas erradas que nós fazemos, falamos ou pensamos, mas coisas boas que deixamos de fazer. Existem pecados de comissão, mas também os pecados de omissão. Por exemplo, a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem não faz e se peca. Então, quantas vezes nós deixamos de fazer o que Deus espera de nós e com isso incorremos em erros? Então, assim, todos nós, João disse que quem não tem pecado, quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, essa questão de se apresentar diante do Senhor, para algumas pessoas, isso pode parecer até coisa mórbida, né? Ficar pensando em pecado todo dia, toda hora, pensando. Aí, caramba, o cara está enlouquecendo e tal. Mas, cara, à medida que você conhece o Senhor, você passa a amar o Senhor. O seu maior temor é ofender a Ele. Calvino definiu piedade como santo temor de se achegar a Deus como Senhor e ao mesmo tempo como Pai, e temer ofendê-lo sobre qualquer coisa. Então, assim, essa preocupação, esse cuidado é um sinal de piedade. E se a gente incorrer em erro, confessa. Deus tem prazer em nos perdoar. Um dos grandes dramas da humanidade é a culpa. É isso que eu ia falar agora, é uma muralha, né? A culpa. Na cabeça do crente é uma muralha. E aí, citando Schaeffer, brilhante Francis Schaeffer, ele dizia: há uma diferença entre sentimento de culpa e culpa moral verdadeira. Sentimento de culpa é perigoso, porque é apenas uma convenção social. Por exemplo, se você é criado numa tradição fundamentalista, no sentido ruim dessa palavra, né? Cerceia a liberdade, confunde o evangelho com a cultura. Por exemplo, em alguns círculos, uma mulher não pode cortar cabelo, não pode usar um par de brincos, não pode usar um batom, por exemplo. Então, se ela, porventura, usar, ela vai se sentir como? Sentir-se culpada. Agora, perguntar: essa culpa é verdadeira ou é falsa? É falsa. O que é culpa moral verdadeira? É uma transgressão da lei revelada. Então, a palavra de Deus é que define para nós o que é certo e o que é errado. Então, se nós transgredirmos, isso gera culpa. E essa culpa só pode ser tratada com o perdão que vem de Deus. Amém. Alívio para a alma, aquela ideia de que você está com uma carga e aquela carga é tirada de sobre os seus ombros. Um exemplo clássico disso, e aí eu recomendo aos nossos ouvintes e ao pessoal aí do podcast que está nos acompanhando: leiam os salmos penitenciais. É um bloco de salmos, muitos deles escritos por Davi, naquele contexto em que ele cometeu aqueles graves pecados, no caso lá com Batseba, e que, confrontado pelo profeta Natan, ele então produz salmos belíssimos, Salmo 32. Enquanto calei, os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. Comentando esse texto, que o Spurgeon disse: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. O peso da mão de Deus é o amor de Deus. Se Deus não pesar a mão sobre o filho que está em pecado, Deus está sendo fazendo juízo.
Quando Deus pesa a mão e busca trazer, é sinal do amor de Deus trazendo de volta o filho, né? E tal. Então, o Salmo 32, ele diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Feliz é o homem. Você pega o Salmo 51, vai na mesma direção. Então, assim, o Salmo, esses salmos apresentam para a gente: a culpa é verdadeira, a culpa pesa, tem consequências, o pecado é danoso, mas o perdão está aí. Isaías diz, e Isaías é chamado de profeta evangélico, que ainda que nossos pecados fossem vermelhos como a escarlata, eles se tornariam brancos como a neve. Então a graça de Deus é suficiente. Há um hino no inário, em um dos nossos inários, o hino 193, Maravilhosa Graça, que tem um texto, uma frase que me encanta. Diz assim: a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Um pregador do século XIX, D. White Moody, dizia que o diabo usa duas estratégias para afastar as pessoas de Deus. A primeira, e ele é o pai da mentira, é sugerindo que ele é muito bom. Você é muito bom, rapaz. Quem precisa da graça de Deus é as prostitutas de Copacabana e os traficantes do Comando Vermelho. Você é um bom pai de família, um trabalhador, né? Um homem de moral. Isso é mentira, porque não há um justo nenhum sequer. Tem os que estão na mina e tem os que estão no cume da montanha, mas ambos estão distantes das estrelas. Não há um justo nenhum sequer. Então, não se iluda, você não é bom. Não é pelos seus méritos que você é amado. Você é amado apesar de você. Amém. O outro extremo que o pai da mentira usa é o seguinte: cara, você é tão mal, seu pecado é tão grave, tão vergonhoso. Cara, esse negócio não é para você não. Você vai pedir perdão hoje aqui, mas amanhã você vai incorrer no mesmo erro. Voltaire dizia isso, ele fazia essa crítica aos cristãos. Os cristãos são aqueles que pedem perdão no domingo para pecar na segunda. E essa culpa da reincidência, muitas vezes, gera um desânimo tão grande no indivíduo que ele fala: olha, não dá para mim não. Ele se entrega ao pecado. Então, há perdão, há graça. Então, confesse, a misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. Deus tem prazer na misericórdia. Ele é um Deus clemente, um Deus tardio em iraça, então um Deus benevolente, que conhece a nossa fraqueza. Eu encerro dizendo o seguinte: o salmista disse certa vez: se tu observares iniquidade, Senhor, quem poderá ficar de pé? Se Deus observar os nossos pecados, nenhum de nós pode ficar de pé. Sim. É pela misericórdia. Então, vale a pena. Busca o Senhor, confessa, receba a graça, siga em frente. Agora, a boa notícia: haverá um dia, uma hora e um momento que nós receberemos um corpo semelhante do Senhor, em que pecar será uma impossibilidade. Seremos incorruptíveis. Deus nos ajude até lá.